Oi, Lilian. Tudo bom? Oi, tudo bom com você? Tudo Eu bem, e saí tu? agora da outra sessão, então por isso que eu só consegui entrar agora. Tudo bem? Eu também, mas nem começou ainda, né? Não, Ai, porque mas é que eu entrei um pouco cedo porque eu estava saindo de uma e aí você tem que sair de uma para entrar novamente. aham, fica Aí a confuso, gente né? estava discutindo lá com os dois caras o Nairobi e o Daniel que fizeram a apresentação. E ai meu Deus, o moderador não tinha lido nenhum trabalho e começou a falar que eles não estavam apresentando, que eles não apresentaram a questão da metodologia, de não sei o que. Ah, eu pulei nele. Aí ele falou que Ah, também a divisão que ele fez na apresentação não foi a divisão que ele está acostumado, porque o cara é acadêmico, né? Então eu falei assim, então, mas a divisão que eles fizeram, assim como o artigo, é um artigo tecnológico. E ele está totalmente voltado para isso, e o Congresso aceita isso. E se você vê os artigos, você vai ver que toda a questão ah, metodológica e acadêmica, ela está toda contemplada nos artigos. É que eu não li os artigos, me deu quase uma vontade de falar, então você vai se catar, não o enche que o que tu tá saco, fazendo aqui, então? o que que você está fazendo aqui? Porque assim, eu acho que ele caiu de paraquedas mesmo, né? Hum, Alguém, eu sei até quem, convidou hum. ele para ser moderador, mas o cara é uma anta, né? E aí ele se achou, só que ele está totalmente por fora da. Então eu falei, não, mas olha, Rubens, você vai perceber, e esse cara ele faz uma disciplina com o Alberto lá, então eu encontro com ele de vez em quando. Então, quando ele me viu, professora Lília, não sei o quê. E quando ele falou isso, eu caí em cima, porque eu falei, não, peraí. O moderador, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele tem que ter lido, né? Ele até Claro. pode falar, olha, seria melhor se fosse assim, assado. Mas a nossa estrutura, ela é muito boa, dá para mostrar e tudo mais. Mas o cara, mas olha, ele foi. Aí, num outro, ele reclamou, não no nosso, mas um outro, ele reclamou que o trabalho não tinha uma pesquisa tão profunda e que, sabe, só faltou falar, ó, seu trabalho é legal, mas tudo que você fez aí não. Não, não é ciência, não valeu. Ai, olha, eu vou te falar, moderador, assim, ele não, sabe, não é da alçada dele, né? Fazer isso, não é da alçada dele ficar discutindo isso. Pelo menos no meu tempo de moderador, eu tinha lá sempre os artigos, li antes, fiz anotações que eu queria perguntar, quer dizer, preparar, né, para coisa. Mas fazer o quê? A gente tem que passar por tudo, né? E vamos que vamos, né? Se for seguida a ordem, o seu é o último, né? Eu fiquei na dúvida se o último ou se o primeiro. Eu Olá, não boa sei que eles vão noite. por ordem de número. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Vitor? Estou bem, sim. Então tá ótimo. Prazer, Lilian. Eu sou do Mackenzie, a Luídia também é do Mackenzie. Legal. Vocês estão com o trabalho 3, autonomia, universidade, diversidade de gênero como É, estratégia de criação de valor em uma indústria alimentar. exato. É. Que A legal. gente só está discutindo se vai ser na ordem da programação ou se vai ser, sei lá que ordem. A É, eu, ordem que eu eu acho que entendi sim, que seria. eu acho que sim, e aquilo que eu acho não vale grande coisa, mas a anterior, a sessão anterior, o primeiro tempo aqui, ela sugeriu a ordem que está lá aí na programação, mas deixou também as pessoas livres, porque por acaso uma das pessoas que era a primeira não estava com as coisas prontas para Prontas. fazer, então Entendi, o entendi. meu trabalho acabou até passando na frente, né? É, na verdade, viu, Luídia, uma coisa, uma recomendação que eu fiz muito para vocês, você deve lembrar, né? Olha, só são 15 minutos, só são 15 minutos. E isso foi pego muito no pé de todo mundo, sabe? E Tá bom. até ele deixou assim, vai, ele viu que ele estava no último slide, tá bom, encerra. Mas ele Hum, pode até, como me moderador, cortar. dizer, olha, desculpa, mas encerra agora porque ele tem que seguir. Na verdade, é assim, como a gente tinha só 4 trabalhos na anterior, sobrou tempo.
A gente terminou Ah, 15 minutos antes do que era para terminar. Mas essa sessão é longa, né? Ela tem vários trabalhos. e já Então, tá Lu, tarde também, né? Melhor é, não terminar não, depois do Lu, por horário, né? favor, Depois ninguém atenha-se, consegue. atenha-se aos pontos Ô, principais. Lilian, eu acho que são 4 também agora, viu? Gozado que eu tinha olhado aqui na programação, que eu estou aqui com uma cola do que eu abri na programação, eu tinha visto vários. Mas você pegou quando? Agora, Ah, agora? Porque mudou hoje isso, tá? O site então, até hoje, né, na hora do almoço, estava é, tava eu abri o desatualizado e link eles agora. Eu arrumaram abri o agora. link agora. Pode ser que eu tenha me enganado, que eu tenha, porque às vezes a gente abre, tem uma depois da outra, pode ser que eu tenha me enganado. Porque também muitos artigos você não consegue, né, fazer É. adequadamente, porque geralmente eles contam 1 hora só de apresentação, 15 minutos, 15, 15, 15, né? 1 hora, e a outra meia hora é para as discussões, né, que são muito importantes. Desculpe, eu não te conheço, Vitor, de onde você é? E eu sou pai de maquinzista, adianta alguma coisa? Marido de maquinzista, Olha, Você sabe minha, que não existe ex-maquinzista, né? é, Maquinzista é fica na sempre, né? veia, né? É sempre. Então, a É, família toda é também. é. Muita gente vem para o nosso mestrado Ah, que profissional, legal. falando assim: bom, meu filho estuda aqui, eu estudei aqui lá atrás e não sei o quê. Então, é assim, é uma enorme de uma família, viu? É um lugar, você falou bem, uma família acolhedor, um lugar bem interessante. Sou de tecnologia, faço sistemas há muitos anos, fui convidado para participar de um projeto sobre segurança comportamental, que é alguma coisa que é Opa, até meio difícil de ouvir. Eu espero deixar isso mais claro, sem dar muito sono para todo mundo pelo horário, tornar isso aí alguma coisa agradável, abrir horizontes curiosa, e muito curiosa a respeito. eu acho que foi o professor Martinho, não sei se você conhece o professor Martinho, Conheço é, pessoalmente, uma graça de pessoa, sim, incrível, sim. incrível, né? E ele gostou do projeto, ele até pediu para a gente aplicar o trabalho o relato técnico e acabamos sendo um dos escolhidos. Ai, que parabéns, E que acabamos de legal. apresentar alguma coisa diametralmente oposta, que eu só mudo a camiseta aqui, e que a gente falava sobre escola incubadora, projeto em que a proposta é transformar cada telhado de escola num lugar para abrigar incubadoras de startups, que as escolas possam fazer isso. Escolas de educação básica, de ensino De fundamental e educação médio, básica, porque que eu ia dizer, no façam Mackenzie isso. nós temos uma incubadora que está fazendo isso, mas é óbvio que É, educação básica já é uma coisa. Nós estamos, eu vou pôr uma blusa aqui que eu estou morrendo de frio. Então, nós estamos agora, Vitor, iniciando uma jornada, não só de alunos do Mackenzie, mas de fora do Mackenzie também, do ensino médio legal. em projetos, aquele grupo que quiser entrar na jornada da incubação, né? Porque é uma jornada, então às vezes o grupo faz um projeto legal e tudo mais, mas não vai em frente, né? E esta semana que passou, na verdade, nós premiamos 3 projetos do Centro Paula Souza, dos alunos do Centro Que Paula legal. Souza de ensino médio, e esses grupos foram escolhidos com essa premiação de indicação para início na jornada de incubação. Depende do aluno, né? Depende da Claro, condição e tudo mais. Mas pelo menos ele estar dentro já é uma coisa sem dúvida. Se você importante. tiver tempo e paciência, a gente toma um café junto. O Poxa, mas eu escritório tenho é os bem dois. pertinho do Mackenzie. Ah, A gente está eu no estou edifício. no Mackenzie todas as terças-feiras. Na Que verdade, eu estou bacana. às terças, aos sábados e às vezes às quintas. Mas com Tá? certeza, para não errar, às terças-feiras. Vai ser um prazer se você me disser um horário que você pode. E aí Ah, a gente, nossa, tenho muito interesse, sim. o escritório lá no edifício Itália, também estamos indo muito pouco para lá, Dá para mas é ir a pé. pertinho. É gostoso, dá para ir a pé, sim. É só atravessar lá, passar na frente da igreja lá da Consolação e ir para lá.
É isso É que mesmo. você sabe, Vitor, nós somos muito bairristas com relação ao Mackenzie. Ah, A é? gente sempre quer que as pessoas vão lá, Ah, mas vai ser porque um prazer lá fazer isso. você sabe muito bem como é a energia, o bate-papo. Aí você está lá, já encontra outra pessoa. Então, me conta aí uma terça-feira que você possa, e a gente bate aí à tarde, sei lá, umas 3, 4 da tarde, porque aí eu só dou aula à noite, a gente tem mais Vai tempo. ser Ah, ótimo. Eu peraí que eu estou coloquei, anotando. tomei a liberdade de colocar meu WhatsApp Não, aqui e a você gente fez fala por ali. Eu acho que tudo essa bem. terça-feira vai ser praticamente impossível, mas quem sabe a outra. Se você Não, tiver para mim eu acho disponibilidade, que eu vou estar também lá. vai. Opa, sumiu? Peraí, deixa eu pegar aqui. Sumiu aqui do bate-papo, participantes, chat. Não, eu vou anotar aqui, sim, te mando o meu, te dou um oi, tá? Tá. Ah, que legal. Everyone. Que nome interessante. Parece que a gente vai ver coisa muito boa hoje, hein? Estou animada. É legal, né? E depois de vocês vem um outro projeto do Mackenzie, inovação e estratégia para redução de horas extras de colaboradores administrativos de uma universidade privada brasileira. É, Vem é, a é do Maiara e o nosso, Nelson. é do nosso mestrado também, é do nosso Ah, que mestrado. legal. O pessoal está começando a chegar, né? Você não é o moderador, ou será? Não, não, eu vou apresentar. Tá bom. Eu gosto muito de congresso. Ainda mais agora que é online, fica muito melhor, né? Porque eu vejo que o pessoal cria tanta coisa bacana mesmo, sabe? Isso amplia a visão da gente, né? Durante a aula, ajuda muito. Provoca, né? Provoca, provoca. Você fala de algumas questões, porque assim, não dá para a gente saber todos os conceitos teóricos que existem, sabe? Os principais. Mas aí tem conceitos teóricos, assim, mas a parte. Boa noite, Maria Carolina também da Everyone, que legal, boa noite. Isso, boa noite. Boa noite a Simpática, todos. tudo bem? Como vai? Tudo bom, e você? Que bom, tudo bem. Oi, Furquim, Oi, Lilian, boa noite, estamos tudo na bem? mesma sessão, que Pois legal. é, tudo certo? Tudo, e você? Também tudo tranquilo. Professor Furquim também do Mackenzie e do mestrado profissional do Mackenzie. Acho que vai Nós ser temos uma sessão bem bastante gente, interessante. hein? Boa noite a todos. Boa noite.
Eu tentei te dar um oi, viu, Vitor? E ele mandou um convite para você. Esse número é E seu WhatsApp? sabe por que que você não conseguiu? Que eu tô lendo aqui que eu digitei errado, viu? Que Você raiva. digitou o número do telefone? Eu Ah, errei um algarismo aqui. É ah, 982921601 e eu coloquei é 98291. 292. Ah, Me perfeito. desculpe, viu? Imagina, que é isso? Acho que a gente vai atrasar, hein? Você participou de alguma outra sessão, Furquim? Participei, Lilian. Também. Eu participei agora no primeiro horário. Eu apresentei um trabalho lá e agora a Maiara vai apresentar nesta. E eu tenho mais dois amanhã. O Laurício e a Fernanda, que vão fazer amanhã. Como diz o Sérgio, estamos em peso. Estamos em peso. Quando ele falou estamos em peso, ele está online ou ele está presencial? Eu Você não imaginei sabe. que ele estava online. Eu te pergunto porque amanhã a gente tem uma fala aí de meia hora e, e eu me inscrevi online, né? Eu espero que ele também, porque senão vai ficar esquisito. É. Nós estamos aguardando alguém, gente? Moderador. Só um minutinho. Três chegaram. Fernando está comentando se alguém na sala possui disponibilidade para moderar a sessão. Gente, eu ia, na verdade, sugerir de nós começarmos, assim, até de uma maneira, né, que eu não sei se talvez ele consiga entrar ou não, mas talvez nós pudéssemos seguir a ordem que, né, nos foi mandada pelo e-mail para a gente poder ir avançando, porque senão eu acho que a gente acaba perdendo
um tempo muito grande. Se vocês não se importarem, olha, eu vou só dar uma conferida aqui a minha ordem aqui que eu tenho das apresentações seria, em primeiro lugar, o número 3, autonomia, diversidade de gênero, depois o 44, que é o da minha orientanda, Maiara, inovação e estratégia para redução de horas extras. Depois, o 144, observação comportamental a serviço da cultura de segurança. E, por fim, o 124, a jornada de atenção. Se vocês concordarem, eu acho que a gente poderia começar, né, nessa ordem, lembrando a todo mundo que o tempo de apresentação é de 15 minutos. A gente avisa quando tiver em 3 minutos, e aí a gente realmente pede a colaboração de todo mundo para ficar, né, dentro desse prazo, para facilitar. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Então, vamos lá. A primeira apresentação, então, É seria, comigo. né, contigo, né, o número 3, autonomia e diversidade de gênero. Então, vamos lá, por favor. Vamos lá. Luídia. Luídia, isso mesmo. Isso. Sim, eu também estou aqui, contando. Tá Prometo certo, Luídia. Vamos lá. não me atrasar. Deixa eu projetar, então, a minha tela para vocês. Bom, boa noite, então, a todos. Obrigada pela presença. É um prazer poder estar aqui trocando conhecimentos com os colegas. Então, eu sou Luídia, sou mestre pela Universidade Mackenzie, estou aqui com a Lilian, que foi minha orientadora e minha parceira nessa jornada. A gente vem aqui falar sobre autonomia e diversidade de gênero, um estudo que a gente fez numa indústria agroalimentícia, falando especificamente sobre a área de operações, a área de manufatura. Então, falando um pouco sobre a empresa, né? Como eu já adiantei no início, uma companhia agroindustrial global de alimentos e bebidas industrializados, com marcas super conhecidas no mercado, né? Referência no segmento de snacks, biscoitos, bebidas lácteas e refrigerantes. Quando a gente faz esse recorte, né, dos snacks ou lanches de conveniências, a gente está falando aí petiscos, nozes, frutas secas, cereais, biscoitos, batata chips e pipocas. A presença da empresa na América Latina, bom, no globo todo está presente em 200 países. Na América Latina, a empresa tem 70 mil funcionários e está presente em mais de 34 países na nossa região. E está presente também, é centenária, está presente há mais de 100 anos nessa região. É reconhecida como uma das empresas de ponta, né, quando a gente fala de manufatura e alimentos. Em relação aos competidores, né, e a importância da inovação nesse segmento. Então, a gente percebe, diversos estudos apontam, e nós também como consumidores, né, a gente percebe uma mudança muito grande nos hábitos de consumo, né, novos players no mercado surgindo a todos os momentos, e uma preocupação em relação à busca de alimentos mais saudáveis, menos ultraprocessados. Então, por isso também uma grande importância pela inovação, que não só faz com que essa empresa se mantenha presente no mercado, apesar de todas essas mudanças, como também é uma grande responsável pelo aumento da receita e pela diminuição do custo operativo. Bom, então, a oportunidade, né? Ela surge principalmente através dos estudos mais recentes a respeito da rentabilidade do negócio, que apontam que melhores práticas de gestão de pessoas, né? Uma empresa em que as pessoas se sintam, que elas tenham liberdade para ser quem elas se sentem, quem elas são, para que tenham espaço para que elas possam falar e compartilhar suas ideias sem julgamentos, que empresas que têm esse tipo de gestão, de fato, vêm trazendo melhores resultados financeiros. Então, dados sólidos aí, crus, né? Quando comparados entre empresas que têm essas melhores práticas de gestão e empresas que não têm os resultados das empresas que têm
são mais superiores. Então, nessa tabela aqui, a gente traz uma avaliação que funcionários fazem de empresas listadas na Bolsa, e a McKinsey compara com os resultados financeiros dos últimos anos. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, né, que quando os funcionários respondem positivamente, podemos propor novas ideias e tentar novas formas de fazer as coisas, os resultados financeiros das 10 empresas que os funcionários respondem positivamente é até 152% maior do que aquelas onde os funcionários não respondem positivamente a essa sentença. Da mesma maneira, meus líderes promovem inovação, 66% resultado acima daquelas em que os funcionários não reconhecem que os líderes promovem a inovação. E a última aí que eu gostaria de destacar para vocês é também em relação à sentença de quero alcançar o próximo nível nessa organização. Então, aqui foi um recorte feito só por mulheres, mas mostram que quando as mulheres sentem o engajamento e se sentem com a ambição de crescer, que essas empresas também trazem resultados financeiros diferenciados. Então, com base nessa tendência, essa empresa se propôs globalmente a atingir 50-50 em posições, 50 de gênero, né, em cargos de liderança. Atualmente, a área que a gente estuda, bom, no momento desse estudo, né, a área tinha 23% de mulheres e 87% de homens em posições de liderança. Mais uma vez, uma área de operações, de manufatura, né, historicamente sempre muito com a presença do homem e do masculino bastante atuante, né, reconhecidamente uma área masculina, vamos dizer assim. Então, a oportunidade surge desse cenário, né? Aí, então, passamos a entender e fazer um diagnóstico um pouco mais profundo dessa oportunidade. Então, a gente reuniu tanto os dados primários como dados secundários. Os dados primários vieram de entrevistas que nós fizemos com especialistas de diversidade e inclusão, com especialistas de recrutamento e seleção, e entrevistas que a gente fez com mulheres em posições de liderança na área de operações dessa empresa estudada. Dados secundários, então, de informações que já estavam presentes. A gente entendeu e fez estudos demográficos estatísticos com informações de mais de 26 mil funcionários que estão nessa vice-presidência de operações em toda a região América Latina. E também estudamos as entrevistas de desligamentos desta área dos últimos 10 anos. E aí, um pouco do que a gente encontrou com esse diagnóstico, né? Primeiro, o que já está claro aí, né, de que a gente tem uma baixa representatividade feminina nessas áreas, mas talvez um pouco de novidade que a gente não imaginava encontrar é que a gente fez diversas análises, desde comparamos avaliação de desempenho, comparamos remuneração, tempos de promoção, uma série de indicadores de gestão de pessoas, e percebemos que nessa área os métodos e as ferramentas de gestão de pessoas estavam sendo oferecidos e utilizados de uma maneira igualitária. Então, assim, pouquíssimas diferenças de gestão de desempenho, que era uma das hipóteses, né, que a gente considerava. De repente as mulheres estão sendo menos bem avaliadas do que os homens. Não encontramos nenhuma diferença. Encontramos uma diferença muito, muito pequena em relação à frequência de promoções. Então, sim, em alguns níveis os homens eram um pouco mais rapidamente promovidos do que as mulheres, mas não chegou a ser uma informação muito relevante, um número muito diferente. E quando a gente olhava para os processos seletivos, né, as novas entradas de mulheres, a gente tinha basicamente a mesma quantidade atual. Então, dos processos seletivos, 25% entravam mulheres e os outros 75% seguiam sendo homens. Então, nosso entendimento é, se a gente continuar mantendo as práticas de gestão de pessoas igualitárias com um time muito reduzido de mulheres, continuaremos tendo a mesma quantidade de mulheres que temos hoje. Também entendemos, né, depois das entrevistas, de que ter mulheres pioneiras, então ter a primeira mulher diretora de operações, ou a primeira mulher vice-presidente de operações, ou a primeira mulher
até dos cargos mais operativos, a primeira coordenadora de fábrica, que isso foi muito importante para as outras mulheres que vieram depois. Então, essa primeira figura aí de uma pioneira fez a diferença para que as mulheres que estão hoje se sintam mais empoderadas, que se sintam que sim têm um lugar, né, para serem líderes. E não sei se eu posso dizer um insight, porque eu acho que isso sempre esteve muito presente no discurso, mas que sim, quando a gente botou no papel, né, acabou ficando claro, é que as líderes que foram entrevistadas, elas não queriam somente crescer na carreira, né? Elas querem sim crescer na carreira, mas elas também querem se realizar profissionalmente, elas também querem conquistar os seus sonhos, e não necessariamente sonhos de ter uma família. A gente aqui recebeu sonhos de todos os jeitos, né? Sonhos de ter, não sei, de no futuro ter alguma coisa, de voltar para casa e cuidar da sua família, sim, de ter filhos, ou de se mudar de país. Então, que elas conseguem trazer muito conectados, tanto a ambição de crescer, quanto a ambição de realizar os seus sonhos de uma maneira mais completa. Bom, nos embasamos então em três principais conceitos. O principal conceito para a nossa proposta, né, de intervenção, o principal conceito foi a questão da autonomia. Autonomia não significa necessariamente autossuficiência, né? A gente entende autonomia muito mais como a liberdade que as pessoas têm para pensar, para conceber, para imaginar, para decidir. E também muito relacionado com a capacidade que a pessoa tem de fazer aquela ideia acontecer, né? Qual é o espaço e qual é literalmente a autonomia que a pessoa tem, a confiança que ela tem da organização para poder tomar suas decisões e seguir em frente. E também tomamos como base para o estudo o conceito das novas formas organizacionais, né, que surge a partir do começo da década de 70, em relação a uma mudança mesmo no ambiente corporativo, né, cada vez com menos supervisão direta, redução da burocracia, as tarefas vindo com uma maior complexidade, então que também o controle acaba sendo mais difícil, né, mais complexo. E isso, então, também permite com que as pessoas possam serem responsabilizadas pelo completo, né? Pelo entendimento, pela tomada de decisão e pela conquista dos resultados. Um segundo pilar que a gente utilizou foi a questão da diversidade, como uma potência mesmo para ampliar os conhecimentos do time, para aumentar a produtividade, aumentar os resultados financeiros, como a gente viu no começo da apresentação. E entendemos também que o investimento das empresas em diversidade começou a partir da Segunda Guerra Mundial, com uma mudança muito grande na força de trabalho. Também, nesse mesmo período, uma mudança migratória, um fluxo migratório muito grande, né? Uma mudança da sociedade, uma reorganização num período de guerra, e que, então, a partir daí, as organizações começam a ver o valor de começar a incluir outras populações como força de trabalho, que não só as populações que estavam acostumadas, né? E aí também eu destaco. Lídia, Oi? Lídia, perdão, você tem mais 3 minutos, tá? Tá bom. Então, o papel da área de recursos humanos, né, como um papel chave para que a gente possa explorar a diversidade e, de fato, tirar essa potência dessa questão. O terceiro pilar, por fim, em relação à criação de valor, porque a evolução do conceito da criação de valor nos traz cada vez mais o cliente como sendo esse juiz, né, do valor que aquele produto ou aquele serviço tem. E quanto mais a empresa consegue estar próxima desse cliente e que a empresa consiga representar o que aquele cliente vê de valor e busca num produto ou num serviço, mais a gente consegue oferecer. Então, que sim, é importante que tenha na organização uma representatividade demográfica daquela sociedade para onde a gente está vendendo os nossos produtos, né? Então, surge daí a nossa proposta de solução, de mudança. As diretoras da área, as pouquíssimas diretoras da área de operações, autonomamente se organizaram e pediram um orçamento e tiveram ideias para, sim, propor um grupo, uma comunidade de mulheres, em que as mulheres que vêm junto, né, ou que vêm crescendo na organização, sentissem que tivessem essa pioneira, né, que tivessem essa outra mulher abrindo caminho,
e principalmente que elas estavam num ambiente seguro, que elas poderiam ali trocar dúvidas, trocar dilemas, trocar melhores práticas e poder crescer juntas. Então, esse grupo de mulheres, junto com a área de recursos humanos, construiu um roteiro de ações de longo prazo para começar a fazer essa mudança, não só dentro da empresa, mas na sociedade como um todo. Porque quando a gente começa a pensar em temos que trazer mais mulheres, não é só a empresa buscar mais mulheres, mas é ter mais mulheres capacitadas, terem mais mulheres que sim têm o desejo de estar no mundo corporativo, têm o desejo de estar num ambiente de manufatura e que se sintam que sim podem estar, podem ocupar aquele lugar. Então, esse foi o objetivo e esse foi o grupo que se formou. Esse grupo, então, buscava, né, ser uma rede de apoio para essas mulheres, para que elas se sentissem num ambiente saudável, também trazer mais conhecimento e educar a comunidade como um todo a respeito do papel da mulher e que papéis elas podem assumir nas corporações, e com isso acabar alcançando a métrica, né, que se propunha de 50-50. Então, as nossas conclusões, né? Dado esse contexto dessa indústria tão volátil, né, que exige tantas inovações e que depende das inovações para alcançar os resultados e os lucros, de que sim, a questão da diversidade é uma peça-chave na criação desse valor, para que a gente possa representar a nossa sociedade e entender como é que as mudanças estão acontecendo, como é que o consumo está mudando. E acho que de uma maneira inegável também, uma das conclusões que a gente chegou é que essa transformação sai de dentro das empresas para de fato conseguir envolver a sociedade, né? Que não é só uma questão de mudar a mentalidade dos chefes que estão ali inseridos, é uma questão de mudar a mentalidade dos pais das mulheres, dos maridos das mulheres, dos filhos das mulheres, das pessoas que estão numa sociedade maior, né? Daquele entorno maior. E que, por fim, muitas das questões que as mulheres trazem como desafios ou como desejos também são questões de homens. Então, que a gente entende que também trazer, dar à luz para essas questões que as mulheres trazem, né, de querem conquistar o todo, não só uma parte, que isso também tem sido trazido pelos homens. Os homens também estão percebendo o valor de estar mais em casa, de cuidar mais dos filhos, de se responsabilizar pela família. Então, que essa é uma mudança, sim, provocada pelas mulheres, mas que deve atingir a comunidade como um todo e fazer uma mudança mesmo de modo de trabalho na sociedade inteira. Tá bom? 16 minutos pelas minhas contas. Tá certo. Muito bem, parabéns a você, a Lilian, né, pelo trabalho bacana que vocês apresentaram, desenvolveram. No fundo, eu acho que talvez uma forma que a gente pudesse fazer, até da experiência que a gente teve na sessão anterior, talvez a gente pudesse, todo mundo fazer a apresentação e depois a gente abre para uma discussão geral, porque às vezes, na particularidade de cada um, a gente pode ter uma extensão maior de tempo e às vezes acaba ficando muito pouco tempo para quem vai apresentar né, por último. Então, se todo mundo concordar, a gente podia, né, adotar esse método, entre aspas, e todo mundo apresenta e depois a gente abre para uma discussão geral, tá certo? Então, parabéns a você, Luídia, e a Lilian, pelo trabalho bacana. E eu chamo, então, agora, me orientando, a Maiara, para fazer a segunda apresentação, né? Seguindo aqui a cronologia que a gente tem. Então, Maiara, se você puder assumir aí o posto agora, compartilhar a apresentação e fazer assim, a gente pode estar dentro do tempo também. Professor Nelson, desculpa interromper, só para avisar que o professor Entendo. Silvio, ele entrou. Ah, ele entrou? Então tá bom. Me desculpa, é que eu estou aqui com todo Muito- mundo na tela. Não, Eu tô... ele acabou de entrar. Eu agradeço aí Então tá a sua certo. ajuda na moderação. Tá E Mas pode perfeito. continuar, professor. Não há Professor Silvio, nenhum. não, por favor, assuma. Na verdade, nós fomos, né, aí até avançando um pouquinho para a gente ganhar tempo, porque eu soube que você estava com problema para entrar, mas por Sim, favor, sim, sim. o Eu posto é seu, vamos lá. tava sem o link para entrar, agora já deu certo já. Então tá certo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês já conseguem ver a apresentação? Estão me ouvindo bem? Sim, pode continuar. Tá ótimo.
Então, o tema da apresentação é inovação e estratégia para a redução de horas extras dos colaboradores administrativos de uma universidade privada brasileira. Eu sou a Maiara, eu sou mestranda do programa de mestrado profissional em Administração e Desenvolvimento de Negócios. Meu orientador é o professor Nelson Furquim, que aqui vos falava, então eu vou dar início à apresentação. Apresentando um pouco da universidade, né, contextualizando, hoje a universidade possui aproximadamente 2.000 colaboradores entre cargos administrativos e professores. E nesse montante, existem 70% do quadro de administrativos, né, em relação aos professores. São mais de 30.000 alunos matriculados no ano de 2024. A universidade oferece cursos de graduação, pós-graduação e extensão, e existem 3 campos, em Barueri, São Paulo e Campinas. O tema do trabalho vai falar sobre horas extras, né? Então é importante conhecer a estrutura hierárquica da área de recursos humanos, que faz a gestão principal dos dados dessas horas extras, além dos gestores que fazem parte dessas unidades, né, que foram citadas aqui. Então, a estrutura de gestão de pessoas é composta primeiramente pela figura do presidente, que é quem lidera, né, toda a cadeia corporativa da universidade. Logo em seguida, o superintendente de gestão de pessoas. Em seguida, o gerente de gestão de pessoas, que coordena, que administra, né, que faz a gestão de 3 coordenações diferentes: a coordenação de seleção e desenvolvimento, de remuneração e a coordenação de administração de pessoal. E essa última é quem é a fornecedora, né, e a administradora dos dados referentes às horas extras que são pagas na folha de pagamento. A rede de valor, né, ao cliente da universidade, então ela é composta pelos alunos, pelos pais dos alunos, né, e pelos pacientes, até porque existe uma vertente na área da saúde também, a qual essa universidade presta serviço. Então, esses 3 componentes, digamos assim, eles fazem parte da rede de valor da universidade, e nessa cadeia, a universidade, né, composta pela área de gestão de pessoas, faz a contratação e o desenvolvimento e retenção dos colaboradores que prestam serviço diretamente para né, para esses componentes, que são os alunos, os pais e os pacientes, no caso. Isso volta, né, de valor para a universidade. Então, dá para perceber aqui que existe um ciclo. E por que que volta de valor para a universidade? Por que que a área de gestão de pessoas tem a ver com a rede de valor? Justamente porque se a área de gestão de pessoas ela é responsável por desenvolver os colaboradores que prestam serviços, né, e é uma universidade que trabalha com prestação de serviço, faz esse tipo de atividade para os seus stakeholders, automaticamente ela é reconhecida também, não só por uma questão de employer branding, né, que é a questão voltada mais para recursos humanos, mas também para o fortalecimento da marca, com a boa prestação de serviço que é feita pelos colaboradores. Aqui um pouco da situação identificada, né? Então, o problema que foi identificado é o acúmulo de horas extras. Então, né, no gráfico a gente consegue expressar um pouco melhor desse acúmulo. Nos últimos 3 anos, né, nos últimos 2 anos, inclusive, verifique-se aí aproximadamente um montante de 5 milhões pagos entre janeiro e dezembro de cada ano. E só no primeiro trimestre do ano de 2024 já alcança uma marca aí de quase metade desse valor, né, que foi composto nos 2 anos anteriores. Então, é um valor bastante expressivo de gastos com horas extras, é um fator oneroso da folha de pagamento. E aí, com esse fator, né, que foi identificado, o objetivo geral é identificar como reduzir as despesas das horas extras dos funcionários administrativos. E aqui a gente vai entender um pouco mais adiante por que dos funcionários administrativos, já que se trata de uma universidade que também é composta por professores. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Os procedimentos que foram adotados, né, no diagnóstico, no levantamento, né, dessas informações, né, a respeito das horas extras, começa pelos dados secundários, onde foram analisados os relatórios internos da área de RH, com todos os custos de horas extras, mês a mês, entre 2022, 2023 e também o primeiro trimestre de 2024. E também por dados primários, foi realizado um questionário via Microsoft Forms, enviado para 105 gestores da universidade. Houveram 36 respondentes às 9 perguntas, que tiveram diferentes formatos. Essa pesquisa aconteceu, né, esse questionário aconteceu em fevereiro desse ano, e os resultados foram obtidos por agrupamento de respostas. Aqui o framework, né, do processo de relatório de informações do RH. Esse relatório nada mais é do que um relatório onde compõe diversos indicadores de recursos humanos, inclusive aqueles que dizem respeito às horas extras.
né, que é um caso, digamos que grave em questão de gastos, né, em questão financeira. Ele faz parte de todo um ciclo de construção de relatório, onde ele passa por 3 etapas, são diversas informações, e por serem muitas informações, acaba não tendo exatamente um foco naquilo que se quer trabalhar. E aí é que as horas extras, a gestão das horas extras, ela acaba se perdendo exatamente em todo esse fluxo, por ter muitas informações, as horas extras acabam passando batido ali, né? Então, não existe hoje uma tratativa sobre essas horas extras. Aqui, na análise do diagnóstico feita por meio da análise dos relatórios, observa-se que nos anos de 2022, 2023 e também no primeiro trimestre de 2024, aqui no primeiro gráfico, observa-se, né, que a área né, que os colaboradores que são auxiliares, que no caso nós chamamos, né, que são os administrativos, eles possuem um valor de horas extras gastos, assim, de forma exorbitante em relação aos professores. Então, é por isso, né, que o trabalho leva como título a redução de horas extras dos colaboradores administrativos, que são exatamente esses a quem se referem ao gráfico aqui, na questão dos auxiliares. Aí aqui no gráfico lateral, né, nós podemos observar que as horas extras são consumidas majoritariamente a 100%, que são aquelas efetuadas aos finais de semana e feriados. Então, existe um trabalho já identificado que é mais oneroso, né, nesses dias de semana, né, final de semana e feriado, e não só, né, 50%, que são aquelas horas extras que excedem a jornada de trabalho habitual do colaborador. E quando observamos as diretorias, já, né, é possível identificar aqui um ranking das diretorias que mais gastam com horas extras dentro da universidade. Por conclusão, o diagnóstico, então, traz uma morosidade na produção do relatório, onde foi evidenciado ali no framework, né, com 13 etapas de conclusão, onde as informações de horas extras elas acabam se perdendo diante de tantos indicadores, como turnover, absenteísmo, outras informações, né, que são relativas à gestão de pessoas. Existe uma burocracia interna em relação à descentralização dos dados. Isso foi identificado porque nessa etapa, né, nessas 3 etapas de relatórios, eles não são compartilhados com a gestão. Então, todos aqueles gestores né, que receberam o questionário, os mais de 100 gestores e os 36 respondentes, eles não têm acesso aos relatórios de horas extras. Então, eles não sabem exatamente na profundidade o motivo das horas extras, aquilo que causou, se tem algum colaborador que está fazendo hora extra e não está pedindo autorização, não está sendo conversado, eles não têm esses acessos. Isso fica concentrado unicamente dentro daquele organograma que nós vimos no começo da apresentação. Então, existe uma burocracia em relação à falta de centralização, né, desses dados por parte da área de gestão de pessoas. Também existe uma falta de profundidade na análise dos dados e das justificativas que levam às horas extras, dentro ainda daqueles relatórios que foram ditos, e a falta de compartilhamento, como disse agora. Do questionário que foi aplicado aos gestores, as respostas principais foram que existe, né, uma alta demanda e complexidade de trabalho, e trabalhos que são imprevistos, né, que acontecem diante de imprevistos, não são programados, e assim precisa que o colaborador cumpra com esse trabalho, né, ou seja, falta uma programação. A maioria dos gestores também entende que compreendem as regras de jornada de trabalho, os valores que são desprendidos por meio do DRE da empresa, e não de uma forma mais detalhada. E também eles reconhecem que existe uma importância na criação ou no desenvolvimento ou na implantação de uma ferramenta de gerenciamento das horas. Diante de tudo que foi apresentado, a proposta de solução para isso, né, para essa melhoria e para essa economia, né, com as horas extras, seria a melhoria na gestão de informações, né, com compartilhamento com esses gestores, com aprofundamento da análise desses casos de horas extras, a construção de uma forma visual dos dados com o uso da ferramenta do Power BI, o compartilhamento, né, dessa forma visual de Power BI por meio de dashboards, utilizando a metodologia People Analytics. A metodologia People Analytics, ela visa analisar dados e informações de gestão de pessoas para que favoreça o desenvolvimento dos negócios. Isso tudo tem a ver com a gestão de horas extras, uma vez que a área de People, né, que a metodologia People Analytics permite identificar onde estão os grandes problemas, né, onde que está a grande frequência, onde está o grande padrão de consumo com horas extras, ela possibilita também criar ferramentas para minimizar isso e, de uma certa forma, antever para que as horas extras elas não ocorram,
para que haja um planejamento um pouco maior. Então, essa é a proposta de solução, a implantação da metodologia People Analytics para poder gerenciar os dados dentro de uma plataforma, né, do Microsoft Power BI, nesse caso que foi escolhido pela empresa, mas poderia ser qualquer outra, isso por uma forma visual, né, dos dashboards, para que todos tomem conhecimento e se apropriem dessas informações de horas extras e participem juntamente, né, com o RH, os gestores do RH, na possibilidade de redução dessas horas. Essa, então, é a apresentação. Eu agradeço aqui pelo espaço, então, e os comentários vão ficar para o final, né, como disse o professor Furquim, mas eu fico à disposição aqui. Muito bem, muito bem. Vamos então para a próxima apresentação. Observação corporal, perdão, observação comportamental a serviço da cultura de segurança. Os autores estão? Então, aqui. Isso. Por favor, professor, pode. Posso começar a apresentação? Sim, sim, pode partilhar e começar. Destravando meu relógio, vocês veem minha tela? Sim, sim. Muito bem, boa noite. Primeiro quero agradecer a FE, a USP, ao Imprad, a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui. E já peço desculpas antecipadamente para vocês que esse produto do qual nós vamos falar, para mim, eu tenho uma grande paixão. Quando a gente é um pouco mais apaixonado, a gente tem uma visão um pouco deturpada, então, em alguns momentos, talvez eu tenha opiniões exacerbadas sobre o assunto. Tenho o prazer também de estar aqui com um dos autores, Maurício Bertoldi está nos assistindo também, é um dos idealizadores desse projeto. A gente vai falar sobre observação comportamental, é alguma coisa que talvez não esteja no dia a dia das pessoas aqui na sala, mas eu vou tentar tirar o tecnicismo da conversa e vou trazer alguns conceitos que acho que são interessantes, que acho que valem para todos, tá? Me apresentando, sou Vitor, físico, matemático, cozinheiro, metido a escritor, anexialista, aprendiz, apaixonado e curioso. E vamos ao que interessa. Em 2023, o Brasil teve mais de 600 mil acidentes relacionados ao trabalho. Esses acidentes geraram 2.694 óbitos. Esses dados foram obtidos pelo INSS. Nesse cenário, a gente tem duas forças antagônicas caminhando. Por um lado, eu tenho políticas públicas cada vez mais preocupadas com essa questão da segurança no trabalho. Tenho também uma legislação referente à segurança do trabalho cada vez mais severa, e apareceram 38 normas reguladoras que são que regem a relação da segurança no trabalho. Por outro lado, a realidade das empresas, elas têm diferentes formas de lidar com a segurança. As empresas, muitas vezes, elas não têm uma mentalidade de segurança e elas acabam tendo exclusivamente a sua função é seguir as normas que são apresentadas. Elas, claro, também apresentam diferentes possibilidades de investimento. Aquelas que têm um poder de investimento mais alto, elas acabam conseguindo trazer, incorporar políticas de segurança mais apuradas, e aquelas que não têm tanto, elas de novo vão voltar àquela armadilha de seguir as normas reguladoras. E, claro, diferentes níveis de maturidade no tratamento de segurança, que também é alguma coisa que nós vamos falar logo a seguir. O que acabou acontecendo nesse caso foi o encontro de 3 empresas e 3 competências. A gente traz uma das empresas que é especialista em psicologia e segurança no trabalho e que desenvolveu uma metodologia para observação e abordagem comportamental, em que essa metodologia privilegiava o diálogo, a observação sem indicar o nome das pessoas de uma forma anônima, mas eu podia fazer uma observação e entender quais eram as motivações que as pessoas tinham ao cruzar a linha daquilo que não é adequado ser feito. Esse trabalho era sempre feito com base em consultoria, trabalho entregue esse
sempre para as maiores empresas. Então, no slide anterior, a gente falava da limitação de investimento, eles acabavam atuando sempre nas empresas que não tinham essa barreira do investimento, e essas sim conseguiam ter acesso a esse patamar de entendimento do comportamento humano nas indústrias. Ah, Houve um encontro com uma empresa e um empreendedor, um engenheiro especialista no desenvolvimento de algoritmos de software e uma outra parte com especialista de desenvolvimento de projetos e indicadores de desempenho. Eles movidos por valores na verdade, isso foi até interessante, que o valor e a paixão e o propósito eles estavam à frente até do projeto. Foi um caso interessante em que isso apareceu primeiro, e isso era uma bússola, e talvez até mais que uma bússola, chegava a ser quase um GPS que não nos deixava sair do caminho. Tudo que estava fora desse propósito, que é deixar a tecnologia a favor da vida e tornar isso mais abrangente, era alguma coisa que não estava sendo cuidado dentro desse projeto. A premissa que a gente partiu é que a engenharia teve uma evolução bastante significativa à medida que ela fazia equipamentos cada vez mais seguros. Hoje é muito fácil você ter uma prensa que não permite que caia se tiver uma mão, se tiver um elemento estranho lá no seu campo de ação. Mas só que isso chegava a um determinado limite. Depois vieram as normas reguladoras, essas que nós falamos há poucos, que o poder público coloca, que elas se tornam cada vez mais abrangentes e que colocam uma série de penalidades para quem não as cumpre. Mas isso também tem um certo limite, até que vem uma visão de que o comportamento das pessoas ele realmente pode mudar todos os indicadores e a forma como as pessoas lidam com segurança e com o cuidado com a vida. E a gente entende que para que a gente possa ter um alcance realmente maior, global, universal desse projeto, a gente precisa da tecnologia. Enquanto nós estamos falando de consultoria, a gente está presente naquelas empresas que têm o poder de investimento e nós vamos estar sempre limitados ao poder do tamanho da nossa equipe. E quando a gente cria tecnologia, a tecnologia nos permite replicar essa metodologia e tornar ela mais acessível para uma série de empresas interessadas. Falando do nível de maturidade de segurança, eu vou só citar isso, os níveis de maturidade que se entende são patológico, reativo, calculador. Eu adoraria falar muito mais sobre isso, mas primeiro que já são 9h16 e provavelmente algumas das pessoas talvez tenham outros desejos que não ficar ouvindo sobre uma teoria. Além disso, talvez não seja exatamente o foco do que nós estamos falando. Mas é importante saber, as empresas, de uma forma geral, a forma como elas lidam com segurança, ela vai mudando e ela vai chegando até um momento em que isso fica natural. O nível de maturidade generativo é aquele em que a segurança faz parte da forma como se pensa e como se age. É alguma coisa absolutamente natural. E é claro que o desejo do nosso projeto é fazer com que as empresas evoluam nesse nível de maturidade. O produto ele pressupõe algumas partes muito significativas de ter um projeto, de ter um processo de identificação pela abordagem de eventuais comportamentos não seguros, a identificação deles e também dos comportamentos seguros e dos não seguros, identificando onde que eles estão sendo feridos e o porquê que eles acontecem. Um terceiro momento, o mapeamento do que pode estar acontecendo, e com isso a gente consegue dimensionar eventuais vulnerabilidades e a notificação em tempo real de riscos crescentes de acidentes. Quer dizer, um aplicativo
sendo alimentado com o rigor que ele deve ter, ele pode acender uma luz vermelha que vai fazer com que uma planta inteira, uma fábrica inteira, ou eventualmente uma área tenha que parar, porque os riscos de acidentes são iminentes. É, então, a gente sai desde a análise de um comportamento, mas quando esse comportamento, quando o motivo de esse comportamento não seguro, ele começa a se tornar rotineiro entre uma determinada equipe, sente-se que existe alguma coisa de maior por trás, e isso chega até um momento em que o algoritmo por trás desse projeto indica: tem alguma coisa aqui que pode estar acontecendo e que pode acontecer a qualquer momento se a gente não fizer alguma coisa. Agora eu queria falar rapidamente sobre análise comportamental, Professor Vitor, que vamos é... para as conclusões. Desculpa? Já está indo para as conclusões, professor? Temos 5 minutos, é isso? Sim, sim, sim. Sim, eu tô tentando casar no tempo aqui. Análise comportamental, a análise comportamental, na verdade, o que o produto se baseia é que eu coloque esses desvios de comportamento em categorias. É claro que essa categorização é muito mais didática e para facilitar o trabalho, porque o comportamento humano, claro, ele não dá para eu categorizar, ele tem realidades e com uma complexidade muito grande de análise. Mas para que a gente possa fazer esse tipo de produto, a gente caracterizou isso em 5 características, 5 tipos de ativadores, 5 tipos de motivação que são sociais, cognitivos, psicológicos, filosóficos e organizacionais. A intervenção que nós fizemos foi num grande operador logístico que adquiriu 100 licenças e colocou nas mãos de observadores que observaram o comportamento. A observação dos comportamentos, os relatórios que o produto trazia, fez com que começou a existir uma pressão de baixo para cima para que eu começasse a ver o envolvimento da diretoria. O relato do gestor de segurança dessa empresa é de que existiu ao longo do tempo e ao longo do tempo que foi adotado o produto, conseguiu-se mudar o nível de maturidade da empresa de reativo para um nível de maturidade de calculador. Está longe de ser o generativo, que é o desejado, mas à medida em que eu tenho um nível de maturidade calculador, em que a diretoria e os gestores eles estão preocupados com os números das metas a serem atingidas de observação, está longe do desejado, mas a gente já começa a fazer com que a conversa sobre segurança esteja presente todos os dias. Os resultados acabaram sendo reconhecidos nessa empresa, trazendo resultados para pessoas, a evolução dos processos e um resultado que foi o aumento da disponibilidade. À medida em que você diminui os acidentes, você acaba tendo uma disponibilidade maior das pessoas. A conclusão, como desejado, é que o uso do meu comportamento, a persistência no uso da metodologia oferece para empresas como essa que nós estamos falando, uma real possibilidade de implantar ambiente de trabalho onde a cultura de segurança ela é incorporada ao dia a dia de todos os envolvidos, não só na planta, não só no trabalho, não só no expediente, mas também alguma coisa que extrapola os muros da planta, os muros da empresa, e que acaba se incorporando também à cultura de segurança das pessoas. Era isso que eu tinha para falar, espero não ter abusado do tecniquez. Eu não tenho certeza se esses materiais vão ser distribuídos, mas na sequência eu tenho as referências todas que foram usadas para a construção do projeto. Mais uma vez, agradeço a todos e fico à disposição na hora certa para responder qualquer pergunta. Ótimo, professor Vitor.
Muito obrigado. Vamos para a próxima apresentação. Então, nós temos aqui, só confirmando aqui, a jornada da atenção plena na Receita Federal no Brasil. Quem são os autores? Estão? Isso. Boa noite, professor Silvio. Meu Boa nome é Maria noite. Carolina, eu vou apresentar. Tá ótimo, Maria. Pode compartilhar. Ok. Conseguem ver a apresentação, por favor? Ainda não. Ainda não, Carol. E agora, aparece? Também não. Também não. Olha, aqui para mim tá dando como apresentar. Às vezes está carregando. Às vezes demora uns 30 segundos para carregar. Mais alguém da equipe tem os slides para que possa apresentar? Maria Caroline? Carol, para encaminhar e a gente tenta fazer o compartilhamento com vocês. Sim. Carol, você conseguiu compartilhar? Ela parece que saiu da sessão. Acho que ela está instável, a internet. Por isso que não está compartilhando. Pode falar, Maria Carolina. Retornei, perdão, a conexão caiu. Está Vou caindo. voltar a compartilhar, sim? Perdão. Isso. Já apareceu aqui. Só Agora aparece? só Boa noite. deixa em tela cheia. Isso, só deixa em tela cheia, gente. Ótimo, agora sim. Então, boa noite a todos. Perdão pelos problemas técnicos que ocorreram. Meu nome é Maria Caroline, sou mestranda da UNB PPGA e hoje eu vou apresentar aqui para vocês o relato de uma experiência prática que aconteceu em um órgão da administração pública brasileira. O título do nosso trabalho é A Jornada da Atenção Plena na Receita Federal do Brasil, a experiência do curso de promoção em saúde baseado em mindfulness. Esse trabalho, esse relato, foi escrito em parceria com o professor Francisco Antônio Coelho Júnior, também da UNB, do PPGA, com a mestranda Yária Guerra, com o mestre em economia, o Henrique Gabriel, e com a professora Areta Henrique Martins Salomão, que está aqui presente, e a Yária também está presente. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos começar com uma agenda da nossa apresentação de hoje. Nós vamos fazer uma introdução a esse relato técnico, dessa experiência prática. Vamos também trazer um breve conceito sobre o que é mindfulness. Vamos falar do contexto e da realidade investigada, da intervenção realizada dentro do contexto da Receita Federal, que, no caso, foi realizado por uma equipe de qualidade de vida da Receita. Vamos falar também das contribuições dessa experiência prática e das perspectivas futuras para a instituição, não só em termos da equipe de QVT, mas também em relação à inovação e à saúde mental também dos servidores da casa. Bom, então, iniciando a introdução,
esse relato técnico, ele vem descrever a implementação em 2023 do curso Promoção em Saúde baseado em Mindfulness na Receita Federal. Esse curso que foi promovido na Receita foi uma adaptação do Programa de Promoção de Saúde baseado em Mindfulness, que a gente chama de Atenção Plena, né, aqui no Brasil, que hoje está sob a responsabilidade da Unifesp. Um dos objetivos da implementação desse curso foi promover a saúde e o bem-estar no ambiente laboral da Receita e alinhando-se, claro, as metas estratégicas para a qualidade de vida que estavam até então presentes no plano de gestão do triênio 2020 e 2023 da instituição e também alinhadas ao programa de valorização e qualidade de vida no trabalho da Receita, que nós chamamos de PROQUALI. E só fazendo uma pontuação aqui, nós não temos ainda implementado na Receita uma política de qualidade de vida. Nós temos, por enquanto, o PROQUALI, que orienta as nossas ações. E o objetivo desse curso, da implementação desse curso, foi um foco no desenvolvimento interpessoal e no equilíbrio também biopsicossocial dos servidores no ambiente de trabalho, que no caso da Receita Federal também é bom complementar, nós temos um ambiente virtual e um ambiente presencial funcionando ao mesmo tempo até os dias de hoje. Bom, esse curso, ele foi pioneiro na instituição, foi o primeiro curso não só voltado para a utilização de uma ferramenta como a Atenção Plena, mas também o primeiro curso voltado para a área de qualidade de vida implementado na RFB. Ele veio responder a uma demanda interna por mais programas, mais ações que promovessem a saúde e o equilíbrio biopsicossocial dos nossos servidores, né? E ele surge, a proposta desse curso, na verdade, ela surgiu durante o contexto da pandemia, que foi um período muito desafiador para todos nós, seja da iniciativa privada ou da iniciativa pública, né, do contexto público brasileiro. E nesse período que os servidores estavam trabalhando em casa de modo compulsório, houveram muitas demandas por acolhimento, por cuidado. Então, a gente ficava tentando encontrar ações que melhor fechassem ali com o nosso estilo de organização, né, que é uma organização extremamente institucionalizada, burocrática, mas que, ao mesmo tempo, também precisava privilegiar e atender a essa acolhida, que na época era de fundamental importância. E nós tivemos também ali como uma das bases para introduzir esse curso, uma pesquisa que foi realizada em termos de qualidade de vida, em parceria com o Instituto de Psicologia da UNB. Essa pesquisa indicou a necessidade de mais ações voltadas para a área biopsicossocial, de cuidado aos servidores, e também a necessidade da implementação de uma política de qualidade de vida na instituição. Cabe aqui também comentar que a Receita Federal tem um espaço chamado Espaço da Fala, que é formado por várias outras equipes multidisciplinares, de saberes transversais, e essas equipes são formadas por servidores também de várias formações, seja na área de saúde, na área de psicologia ou na área de saberes sociais. E nós temos ali como ações, por exemplo, a roda de escuta, que foi muito ativa durante o período da pandemia. Temos também ações de acolhimento, temos mediação de conflitos, inclusive formação de mediadores de conflito, promovemos diariamente lives de qualidade de vida e temos as ações voltadas para a área de meditação. Bom, e aí o que é mindfulness, que a gente chama aqui, né, aportuguesando de atenção plena? Segundo o Demarzi Campaio, é a possibilidade de cultivar a capacidade de concentrar-se no momento presente, o que pode ser particularmente valioso em ambientes organizacionais. A atenção plena, ela tem o potencial de aprimorar a clareza mental, reduzir o estresse e melhorar a capacidade de lidar com desafios diários, proporcionando benefícios significativos para o bem-estar e o desempenho no ambiente de trabalho. Então, ou seja, é uma ferramenta que ela pode ser usada não somente no contexto de saúde, principalmente saúde mental, que a gente vê muita psicologia utilizando essa ferramenta em consultórios, por exemplo, mas também na área organizacional. E aí, falando sobre o protocolo
protocolo MBHP, que foi justamente o protocolo que inspirou o nosso curso implementado na Receita, o programa de promoção de saúde baseado em atenção plena, ele foi desenvolvido inicialmente pelo professor Dr. Marcelo De Marzo, na Universidade Federal de São Carlos, em 2009, e a partir de 2011, esse projeto ele foi abarcado pelo Centro Mente Aberta da Universidade de São Paulo, da Unifesp. Então, hoje eles contam com a formação de instrutores oficiais pelo protocolo. É um protocolo nacional, inédito, ele é voltado para esse contexto de promoção da saúde e qualidade de vida. Então, esse foi um dos fatores que fez a Receita Federal escolher justamente esse protocolo para implementar, por ele ter uma característica nacional, por ele ter um respaldo científico também, né? E ele é inspirado, o MBHP, no caso, ele é inspirado no protocolo original do Dr. John Kabat-Zinn, que criou um protocolo de atenção plena na década de 70 voltado para a redução de estresse. O MBHP, ele tem como objetivo o desenvolvimento de autonomia e autoeficácia em saúde por meio da consciência plena, por meio da prática de atenção plena, e ele é composto, dentre outras atividades, por práticas de mindfulness através da meditação formal e informal e por exercícios também de psicoeducação. Bom, a experiência da atenção plena na RFB com esse curso, né? Foi o primeiro curso implementado. Nós tivemos 8 encontros virtuais de 2 horas cada um, que aconteciam pela plataforma Teams. O curso ele foi conduzido por um dos servidores da equipe de meditação, que é capacitado e certificado pelo MBHP. O período de realização desse curso foi entre 2/5 a 20/6 de 2023, totalizando 16 horas. Foram 17 servidores, empregados, colaboradores inscritos, e desses 17 nós tivemos 14 aprovados no final. Por que essa vaga foi limitada a apenas 17 servidores? Parece um número muito pequeno, né? Mas é uma recomendação do próprio protocolo, aliás, é uma recomendação dos protocolos de atenção plena, que haja um número mais reduzido de participantes, que seja no máximo até 20 participantes, para que não se perca a qualidade do trabalho. Além disso, nós só tínhamos também um único instrutor na casa, que é formado pelo protocolo. Então, não tinha como abrir outras turmas para ele conduzir, né, naquele momento. Então, reduzimos a 17 participantes. Bom, ao final do curso, foi aplicado um questionário de reação, foi respondido por 12 participantes, incluindo perguntas abertas e fechadas. Infelizmente, por ser um documento oficial da instituição, não pude trazer aqui para apresentar para vocês os resultados, mas os relatos mostraram uma conexão com a prática e também, pensando no nosso trabalho diário, todos esses participantes do curso hoje estão participando dos grupos de meditação que acontecem, né, ao longo da semana. E a equipe de meditação na RFB é uma equipe nacional, ela abarca a Receita Federal em todo o território, ela é coordenada pelos gestores da 3ª região fiscal. A Receita ela é dividida em regiões fiscais, ao todo são 10, a 3ª região fiscal é do Ceará. E essa equipe ela é formada por servidores da RFB, cada um tem a sua formação dentro da área de saúde mental. Nós temos ao todo 7 condutores de práticas meditativas, todos voluntários, né, que incluem diferentes abordagens, além da atenção plena. Trazendo um pouco da minha experiência como profissional, eu sou uma dessas condutoras, tenho formação em psicologia, então, assim, é bom a gente reforçar que quando se trata também de saúde mental, de cuidado com o outro, a gente precisa também ter uma base que resguarde o nosso trabalho. E as ações que são promovidas pela equipe nacional de meditação são ações visando o bem-estar, o desenvolvimento de competências socioemocionais, e são ações integrantes do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, PROQUALI. As práticas são todas online também, da mesma forma que aconteceu o curso, né, pela plataforma Teams, e acontecem de terça a quinta, e os grupos são formados não apenas por servidores da nossa casa, mas também por colaboradores e aposentados, que continuam
estão participando. Geralmente, eu costumo conduzir grupos de 20 a 30 participantes, que é um número um pouco maior do nosso curso, mas é porque a gente tem o auxílio de outros colegas ali durante a condução do trabalho. Bom, e aqui eu trago para vocês um levantamento interno realizado pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da Receita, que é a COGEP, né, mostrando quais foram as ações de QVT realizadas na RFB de 2020 até 2023. Quer dizer, num período ali que pegou a pandemia, né, até 2023, que o trabalho começou a voltar aos poucos, sendo presencial. Então, vendo aqui especificamente a ação de meditação, em 2020, nós tínhamos 1.800 pessoas participando. Em 2023, teve um salto para 6.745 participantes. Então, esses números são muito significativos do que a gente vê ali na nossa prática diária no trabalho. E aí, falando sobre as contribuições, né, em termos de aprendizado institucional, os aprendizados que nós obtivemos com a implementação desse curso inclui a adaptação eficaz das técnicas de atenção plena para o contexto institucional específico da Receita Federal. Podemos falar também que nós tivemos o privilégio de nos adaptarmos, de contarmos também com as condições tecnológicas da instituição, que possibilitaram que esse curso fosse estendido nacionalmente a todas as pessoas que ali trabalham. Essa experiência também destacou a importância da formação contínua, da preparação dos servidores que atuam voluntariamente nessa equipe, para que a gente possa dar um suporte não apenas humanizado, mas também de qualidade para as pessoas que participam das ações da equipe de meditação. Então, as contribuições desse curso, elas foram significativas não apenas para a saúde mental e individual dos servidores, mas também para a promoção de qualidade de vida, para o desenvolvimento interpessoal e também para a gestão da inovação dentro da Receita. Bom, sobre as recomendações e críticas também, né, na perspectiva prática, a gente necessita que haja uma implementação de um sistema de registro eletrônico, de acompanhamento, de participação nessas ações, principalmente nas ações de QVT para além da equipe de meditação, porque atualmente o plano de desenvolvimento de gestão que tem na Receita não permite que o servidor participe sem faltar ao trabalho. Então, isso não estimula a participação do servidor, né? Temos também a necessidade de um maior apoio da auto-administração, de um fortalecimento dos núcleos de valorização e qualidade de vida dentro do regimento interno, para que a gente tenha as nossas ações mais reconhecidas no intuito de capacitar servidor, conseguir a participação de mais pessoas também, né? E mais uma vez, eu até repito aqui embaixo na apresentação que realmente é necessário capacitar servidores, porque há pessoas querendo atuar voluntariamente na QVT, mas não têm a qualificação necessária, infelizmente. E aí, sobre as conclusões, a implementação desse curso de promoção em saúde, baseado em atenção plena, apresentou resultados promissores, quando a gente percebe a participação dos servidores ali na prática com a gente, indica a eficácia da abordagem. As recomendações, elas oferecem diretrizes práticas para que ocorra um aprimoramento e uma expansão da iniciativa, destacando o potencial positivo na instituição. E também cabe dizer que para além da QVT, nós temos também hoje um reconhecimento na parte da inovação da ação que foi implementada. Vai acontecer em outubro a Semana de Inovação da ENAP, e a nossa equipe conseguiu a aprovação de 4 ações para serem apresentadas, né? Então, isso para a gente assim, é muito significativo, é um retorno do nosso trabalho. E também dizer que o curso vai entrar agora na 2ª edição dele, estamos em fase de finalização. E para encerrar essa apresentação, eu deixo aqui algumas referências de material de consulta para quem tiver interesse. O professor Marcelo Demarzo, ele é um estudioso no assunto, ele já publicou artigos relacionados ao tema. Deixo também aqui 2 bibliografias do professor John Kabat-Zinn, que é uma autoridade no assunto, e para quem quiser conhecer, ele é uma fonte inicial, assim, super recomendável. E aqui ficam os nossos contatos. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas mais uma vez pela falha inicial na apresentação.
Ótimo, Maria Carolina, sem problemas, deu tudo certo, isso que é importante. Parabéns Obrigada, pela professor. apresentação. Parabéns. Ótimo. Então, todas as apresentações realizadas. É, nós temos aí ótimos trabalhos para a gente poder fazer um debate. Nós temos aí 20 minutinhos, né, para fazer esse debate. Então, só fazendo uma linha condutora, né, nós tivemos aí ótimos trabalhos relacionados a relatos técnicos, né, na área comportamental, na área humana, na área de gestão de pessoas, na área de psicologia, tanto a questão observacional quanto a questão da qualidade de vida, né, que é tão relevante, tão importante. Eu que tive a oportunidade de fazer aí o doutorado com a Limoges de França, né, é muito bom aí sempre estar estudando e pesquisando e praticando, né, a qualidade de vida no trabalho, né. Então, desta forma, eu gostaria primeiramente de escutar perguntas entre vocês, entre os autores, né? Então eu abro para os autores fazerem perguntas e na sequência a gente abre para todos que quiserem perguntar, ok? Então, primeiramente, fica a palavra aberta para vocês, para os autores que apresentaram. Gostariam de fazer alguma colocação sobre o seu trabalho ou sobre o trabalho de alguns dos que foram apresentados? Não? Então, eu vou pontuar aqui algumas observações, mas bem simples, né? Sobre a questão da jornada da atenção plena na Receita Federal, esse último trabalho que foi apresentado, né? É muito interessante, ele faz o relato aí sobre a questão aí que vocês estão desenvolvendo em relação às práticas, né, na Receita Federal, e foi muito bem apresentado, né? Então, eu só queria fazer uma pergunta. Vocês fazem aí, lógico, a aplicação do questionário na avaliação final, mas em termos de melhorias, em termos de satisfação, vocês notam, vocês observam ali uma melhora, um crescimento em termos de satisfação e qualidade de vida desses funcionários que participam? Maria Carolina. Excelente pergunta, professor. Nesse momento, nós estamos justamente fazendo uma pesquisa sobre essas percepções dos servidores, né? Em relação à qualidade de vida. Tivemos uma pesquisa há pouco tempo sobre clima organizacional, considerando que hoje nós estamos fazendo uma transição do trabalho virtual, 100% virtual, para a volta do trabalho presencial, né, que é algo que está impactando significativamente na nossa rotina, porque as pessoas se acostumaram a trabalhar virtualmente. E agora a questão é como voltar, como convencer essas pessoas de voltarem, porque é necessário, né? Então, nós estamos saindo o resultado agora da pesquisa de clima organizacional e estamos em curso também com uma pesquisa sobre qualidade de vida. Então, assim, acredito que em breve eu poderei responder essa questão, né? Mas é complicado a gente falar assim de relatos que vão chegando, porque acaba que fica contaminado pela minha opinião Não também, está né? totalizado ainda pela pesquisa, né? Exato. Mas hoje a Vocês gente chegaram, só percebe. uma curiosidade, vocês chegaram a Sim. pensar na questão dos 4 dias por semana? 4 dias por semana das práticas? Não, 4 dias por semana de atividades laborais. Ah, claro, Porque vocês sim. estão pensando, agora é retorno ao trabalho, né? Do Isso, online agora para o presencial. Mas o isso. presencial, ao invés de ser 5 dias por semana, ser 4 dias por semana. Chegaram a pensar nisso? Vários países estão implantando isso. Sim. Dentro da nossa instituição ainda não se fala nisso. O Tá. que está em proposta hoje é que façamos 32 horas mensais de trabalho presencial, Semanais. né? Semanais. Hoje, por exemplo, eu posso dar aqui meu relato como servidor, eu faço 100% presencial. Então, a partir de outubro, 32 horas mensais. Mas ainda não tem essa discussão assim entre nós, porque tudo vai muito seguindo ao que é coordenado, né, pelo Sim, Poder Executivo. Então, a gente vai seguindo nessa linha aí, né? sim. Mas em termos de relato, no
ambiente de trabalho que hoje nós percebemos é uma insatisfação com esse retorno. O que foi o contrário no início da pandemia, que as pessoas não queriam ir para casa, mas foram compulsoriamente. E agora não querem voltar E presencial. agora não querem voltar. Nós já vimos vários relatos disso em grandes corporações, né? Vários engenheiros na área das big techs, né? Indo aí pedindo demissão e indo para a concorrência no trabalho remoto. Exatamente, exatamente. Mas ótimo, parabéns. Obrigada, professor. Esse outro trabalho aqui, falando da universidade, inovação e estratégia da redução de horas extras dos colaboradores administrativos em uma universidade privada brasileira. É um grande desafio, né? Pensar em como reduzir a questão das horas extras, até para pensar na qualidade de vida das pessoas, né, que estão trabalhando aí muito acima da sua jornada laboral normal, né? Não só a questão do custo, mas pensar também na questão da saúde delas, né? Saúde mental, saúde física e tudo mais, né? Então, essa ideia, né, de implantar esse programa, né? Lógico, vamos ter resistências, porque muitos dependem disso, como uma verba ali mensal, né? Já está sendo pensada a questão de banco de horas, já está sendo pensada a questão de novas escalas de trabalho, pensar na digitalização do que for possível, até para diminuir essas horas extras. Está sendo pensado em tudo isso, professor Nelson e demais autores? Maiara, por favor, você está muda. Precisa abrir o microfone. Isso. Ela não conseguiu abrir o microfone. Maiara, não estamos conseguindo te ouvir. É bom tirar o microfone e colocar de novo. Às vezes daí funciona. Agora sim? Não? Agora Agora sim, sim. agora sim, Agora agora sim. sim. É o fone, então. Sim, professora, a gente está pensando nisso. Na verdade, o regime de banco de horas ele já existe, né? Ele já é parte do acordo coletivo de trabalho. E aí, sobre essas horas extras também, existe uma regra, né, na instituição, onde o excedente a 36 horas já é computado como 36 horas de banco de horas já é computado como hora extra. Então já entra nesse cálculo de pagamento. E também a cada 6 meses existe uma quitação do banco de horas, né? Ou para pagamento ou para desconto do colaborador. Então, esse regime ele já existe. E aí sim, né, em consonância com essa implantação de redução de horas extras, a gente pensa também nessa questão de mexer no bolso do colaborador, sabe que vai acontecer, mas também a gente olha para o indicador de absenteísmo e percebe que ele é muito alto na instituição. E isso tem bastante a ver com a questão da atividade laboral, né? Quanto mais o exercício da atividade, mais labor, mais horas de trabalho, mais cansado o colaborador fica, né? Ele se dispõe a mais a estar ali na instituição, né, prestando seu serviço, e aí é natural, né, que ele adoeça, que ele, né, tenha algum problema, enfim. Então, sim, a gente está pensando nisso, né, nessa questão, e também na questão de escala de trabalho, né, como foi visto ali no gráfico, né, nós temos um percentual de horas extras aos finais de semana e feriados que são maiores do que as horas extras a 50%, né, na jornada de trabalho normal. Isso tem a ver também com o controle da escala de trabalho. Então, a gente pensa nessa situação também de mover, deixar a escala de trabalho mais flexível para que os domingos e feriados façam parte de algumas escalas de trabalho, de alguns setores que permite que isso aconteça, para que dilua, né, essas folgas ao longo da semana, também as finais de semana, quando possível, para a gente diminuir isso também. Então, tudo isso já está sendo pensado também. Ok. E o impacto que isso vai ter, né? Impacto emocional, impacto financeiro, impacto na saúde, no clima organizacional, enfim, são vários impactos que um plano desse poderiam ter, né? Não só o financeiro em sentido de reduzir custos, mas o financeiro dos funcionários também. Sim. Então, tudo isso aí tem que ser analisado, previsto, né? Os impactos são muito grandes nessa questão, né? Eu lembro uma universidade que eu trabalhei há muitos anos atrás, né? Tinha um absenteísmo muito alto.
né? E daí os funcionários não tinham nenhum tipo de penalização, e daí isso incentivava que o absenteísmo fosse alto, né? E daí eles implantaram ali o eletrônico, né? O ponto eletrônico, e isso aí reduziu 80%. Né? Por outro lado, os que não faltavam, né, tinham também alguns benefícios, né, que essa universidade implantou para recompensar, né, o baixo absenteísmo ou não absenteísmo, né? Mas não adianta só pensar em punição e recompensa, né? A gente pensa muito na cenourinha ali, né? Recompensa e castigo, mas pensar em o acompanhamento disso, né? Aí entra a Maria Carolina, né? Com as ações, enfim, pensar no suporte, no apoio aos funcionários, né? Para que eles tenham aí saúde física, saúde mental, E de financeira, né? qualidade. De qualidade. Então, não Uhum, adianta pensar nas duas pontas, nós temos que pensar no processo ali, né? uhum, Então, isso tem que vir junto, né? Na questão sim, da redução dos impactos. Mas tá tá, joia, certo. muito, muito bom, parabéns pelo trabalho. Obrigada, professor. Um outro trabalho aqui que nós temos é do professor Vitor. É de Curitiba, professor? É, eu sou de São Paulo, meu sócio é de Curitiba. O sócio Ah, tá. de conteúdo é de Curitiba. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Então, O senhor é de professor, lá também, professor? eu sou de São Paulo e estou no Paraná já há Ah, muitos legal. anos. Eu estou aqui, próximo a Curitiba, 250 quilômetros de Curitiba, é próximo aqui de Curitiba, Guarapuava. Ok. Então, sobre essa questão, né, da segurança no trabalho, sobre as normas regulamentadoras, né, tem as 3 empresas e o projeto, que é bastante interessante. Quer dizer, criar uma cultura de segurança, né, não é fácil, né, não é do dia para a noite, né? Então, não basta ter as normas regulamentadoras, ter o manual de segurança, enfim, né? Regras, sinalizações, o pessoal da área de segurança atuando firmemente, né? Principalmente na conscientização do pessoal, né? Mas criar uma cultura desde a entrada dele na empresa, né? Até antes da entrada, né? Porque você tem que selecionar o perfil e tal, aquela coisa toda, depois um reforço, né? Para criar essa cultura de segurança, né? Como foi a sua experiência em relação a criar esse clima organizacional e essa cultura de segurança? O que a gente acaba sentindo na indústria, que é um claro, eles estão ficando mais técnicos, mas é um povo mais, é uma mão de obra mais rústica. E tem uma cultura muito arraigada de que a forma como sempre se fez é a forma certa. Então, você Correto. quebrar esse paradigma e trazer, não, existem conceitos comportamentais subjetivos para um lugar em que as coisas são todas processos, realmente é uma quebra de paradigma. O que a gente acaba conseguindo é quando os números começam a jogar a nosso favor. E, e existe também um aspecto subjetivo dessa abordagem. Quando eu abordo uma pessoa, tanto a pessoa que aborda, que ela não é um técnico obrigatoriamente de segurança, é uma pessoa da equipe que foi designada para fazer essa abordagem, quanto a pessoa que é abordada e que tem suas identidades absolutamente preservadas, o que vale é só a qualidade da observação e não a pessoa que está sendo observada, é que isso desperta nos dois um lembrete, nossa, eu preciso me preocupar com segurança. Isso, como eu estava falando, isso extrapola as questões. Falando uma besteira, uma bobagem, era aquela história que se falava antigamente de colocar um aviso, cuidado a hora que você abre a geladeira para você ter certeza se você está com fome. Quando esse diálogo acontece, a pessoa realmente volta e fala: opa, eu preciso me preocupar com isso, isso é uma coisa que tem que estar presente no meu dia a dia. Exatamente isso, professor. Tem uma mudança de cultura, é uma coisa bastante difícil. Isso, e o reforço do treinamento, o reforço da capacitação tem que ser constante, né? Não é uma vez Sem por dúvida. ano que o negócio vai se consolidar, né? Internalizar, né? Essa cultura de segurança. Exatamente. É Exatamente. constante. É. Muito bem, muito bom o trabalho também, professor.
Muito Nós obrigado. temos um outro trabalho, eu não acompanhei a apresentação, Autonomia e a Diversidade de Gênero como estratégia de criação de valor em uma indústria de alimentos na América Latina. Os autores, quem são? Eu e a professora Lilian. Ah, professora, eu vi ali que vocês abordaram essa questão de diversidade de gênero. Eu fiz um trabalho muito interessante em comportamento organizacional. Eu separei as equipes na turma e eles analisaram os relatórios de gestão de diversidade de várias empresas brasileiras, né? E foi interessante, porque algumas empresas assim têm uma preocupação mais é, com questão de PCDs, tem algumas empresas que têm mais preocupações assim com a questão de raça, algumas mais a questão das mulheres, enfim. Não tem assim. E o que a gente percebeu desses relatórios é que eles não trazem os impactos. Eles ficam assim: fazemos um projeto tal de inserção de pessoas mas assim, não tem número de pessoas, não tem o impacto que isso causa no clima organizacional ou de repente nos resultados do negócio. Fica assim muito uma ação mercadológica para divulgar, pelo menos esses relatórios que a gente analisou, né? Uma questão mais mercadológica, as empresas estão apresentando isso para autopromoção, né? Aquela coisa do Green Shaw, né? Que é fazer de conta, né? Então, como você vê essa questão, né, da divulgação das ações e da real preocupação das empresas com essa questão? Olha, eu acho que eu vou te falar por dois vieses, um mais objetivo e outro talvez mais da minha experiência. A gente conseguiu algumas pesquisas de consultorias que sim comparam resultados financeiros de empresas listadas na Bolsa de Nova York, e eles aplicaram um questionário para os funcionários dessa empresa com algumas perguntas, algumas sentenças relacionadas a se a pessoa tem liberdade para propor novas ideias, se ele tem liberdade para ser quem ele é no ambiente de trabalho, se o gestor incentiva a inovação. E as empresas em que pontuaram essas sentenças mais positivamente são aquelas que têm melhores resultados financeiros. Se não me engano, resultado financeiro mesmo, lucro, a chance de uma empresa que pontua positivamente é 154% maior de ter melhores resultados financeiros do que as que não pontuam. Então, acho que essa é o dado assim, que a gente até estatístico trouxe. importante. Que um pouco traz um pouco desse pragmatismo, né? Que a partir de agora a gente começa assim a ter números e dados objetivos para a gente tratar com os gestores, com os líderes. E a segunda perspectiva, eu acho que eu vou te trazer como profissional de recursos humanos, em que, né, há alguns anos já eu venho trazendo essa pauta, que de fato começou com uma mistura de precisamos ter, com qual é a nossa imagem. Eu, de fato, sinto que começou por aí, mas que depois que a gente começa a ter esse tipo de discurso, a movimentação que isso gera nas pessoas, é uma coisa impressionante, assim, eu até hoje me surpreendo assim, em grandes grupos, o ano passado eu tinha uma estratégia de abordar diferentes diversidades. Então, como tu falou, né? Pessoas com questões desculpa que em espanhol a gente fala discapacidade, de PCDs, tratamos de raça, tratamos de comunidades LGBTQIA+, e a união que isso forma no time, a partir de alguém que conta o seu relato, não sei, a gente teve, por exemplo, um casal gay que se conheceu na empresa e que contou a sua experiência, as pessoas naturalmente começam a levantar a mão, eu também tenho, eu também sei, eu também senti, tu tem razão. De uma maneira mágica as pessoas se conectam, assim, é uma coisa impressionante. Então, eu, assim, na prática, eu vejo o engajamento aumentando incrivelmente, assim, né? As conexões, as colaborações se criando de uma maneira muito impressionante. Bom, professora, a gente sempre fala, né? Quando temos bons líderes para conduzir esses processos, né? Quando você não tem bons líderes para fazer isso, né? Começo, meio e fim, o tiro vai pro pé, vai no pé e fica pior o resultado, né?
E é um pouco do que o senhor estava falando também com o Vitor, né? Porque é uma Sim, questão de cultura. cultura. Então, não é o treinamento, não é a placa, não é. É a maneira como as pessoas se comportam. E isso é uma evolução, né? Esse tipo de pauta, orientação, o letramento tem que estar presente o tempo todo. Porque daí é pequenas coisas. Ah, de repente eu aprendi que é comum interromperem mulheres. Da próxima vez eu já vou começar a ficar mais atento, eu vou também esperar a minha vez de falar, e isso aos poucos vai mudando a cultura da empresa, né? Isso mesmo. Muito bem, professora. É, Temos mais perguntas, pessoal? Mais alguma Eu, na pergunta? verdade, gostaria de fazer um comentário bem rapidinho, Sim, né? professor. Eu acho que uma coisa que permeou todas os conteúdos das apresentações para mim foi a importância que a gente tem que dar em termos de destaque para as altas gestões, né? Seja no ambiente educacional, no ambiente corporativo, ah, todas essas ações ou essas propostas, né, de interferências, vamos chamar assim, né, para melhoria, trazer Sim, resultados num sentido mais amplo, eu acho que elas só funcionam e podem ser operacionalizadas de fato se houver um comprometimento das altas gestões, né? sim, Porque isso vem num efeito cascata evidentemente, se os altos gestores, né, de qualquer tipo, né, de empresa ou entidade ou no ambiente educacional, por serem temas delicados e por serem temas que são extremamente importantes, né, em diferentes contextos econômicos, humanos e tudo mais, o que para mim permeou e foi assim uma espinha dorsal alinhavando todos esses, né, diferentes trabalhos que foram muito bem apresentados, eu acho que é o comprometimento da alta gestão. sim. Quando esses gestores estão comprometidos com aquilo que se propõe dentro dessas iniciativas, eu acho que o resultado tende a ser bastante mais positivo. Sim. E sempre procurar, né, ter bons líderes nesses projetos, né? Porque sem bons líderes, a chance de dar errado é muito grande. E, na medida do possível, o engajamento dos funcionários também nesses projetos, né? Ele não ser um passivo no projeto, ele ser um membro ativo, participante e que vai colaborar efetivamente para o alcance dos resultados do projeto, né? De Uhum. melhoria ali, seja de qual for, né? O tipo. Isso. É isso, pessoal. Então, Ok. gostaria de agradecer a presença de todas e de todos. Foi uma satisfação, um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos tirar uma fotinho, fotinho, fotinho. Um, Ah, dois, vamos sim. três. Isso, 1, 2, 3, fotinho. Bacana, bacana. E eu agradeço e dizer que amanhã continuam as apresentações, né? Estão todos convidados para participar amanhã. Tá joia? Boa noite Então, a uma todos. boa noite. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Muito Até. Muito obrigada. obrigado, foi um prazer, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Parabéns pelos tchau. trabalhos. Parabéns. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.